tarde, bem-vindo ao nosso Papo Iluminado de hoje. Meu nome é Ju Varela e hoje a gente tá aqui com o Elan. Elan, seja muito bem-vindo. Elan, como que eu te apresento, assim, exatamente? Meu nome é Elan Lima e Uhum. atualmente eu sou mentor e atuo aí na área de autoconhecimento e mudança de vida. Ah, boa. Então, o Elan veio aqui aportar aqui com a gente, com os conhecimentos dele, e para ele trazer para a gente ferramentas de autoconhecimento, contar para a gente o processo dele, e também para ele trazer como que a gente pode ir de encontro com esse lugar de se conhecer, de melhorar nossa vida, nossa qualidade de vida e práticas para a gente fazer no dia a dia. Mas antes da gente começar esse papo delicioso, eu queria convidar vocês e o Elan para a gente fazer uma meditação rápida. Uhum. Então, eu queria fazer um pranayama. Você faz pranayama às vezes? Não? Às vezes não é a minha grande área, mas eu Não. faço. Eu amo os pranayamas. Os pranayamas são uma técnica respiratória que é impressionante, né? Assim, quando você pratica ela, quando você para de praticar, como que ela afasta os pensamentos, né? A gente nunca para de pensar, mas ela dá uma tranquilizada muito grande na mente. Então, acho que a gente podia começar fazendo essa prática pra gente entrar no clima, se alinhar e Uhum. trazer um papo aqui pra galera. Vambora. Bora? Então, pra gente começar, a gente sempre coloca a nossa coluna ereta, o nosso peito aberto. A gente pode movimentar o corpo para que a gente possa ficar bem confortável no nosso espaço. E a gente vai fazer uma prática hoje que ela tá voltada para nossa atenção. A gente pode colocar o nosso dedo indicador com o nosso dedo polegar, as mãos em cima dos joelhos. E o que a gente vai fazer agora é colocar nossa atenção na narina direita e a gente vai sentir só na parte da observação o ar entrando pela narina direita e saindo pela narina esquerda. Então a gente vai ficar observando e mesmo que a gente esteja inspirando pelas duas narinas, a gente vai colocar a nossa atenção na narina direita e na esquerda. Inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda, profunda e completamente. Inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda, inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda, inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda. E agora a gente vai inverter, inspirar pela esquerda e expirar pela direita. Inspiramos profundo e completamente pela esquerda. Expiramos pela direita. Uma vez mais. E agora a gente vai observar o centro dos nossos olhos, entre nossos olhos. E a gente vai observar agora o nosso corpo físico. Observar os efeitos dessa prática. Observar os pensamentos que estão rondando a nossa cabeça. Observar sensações físicas, das mais sutis aos leves arrepios, os nossos batimentos pulsando dentro do nosso corpo, ao ruído da nossa respiração. E a gente vai chegando cada vez mais para dentro, colocando toda a nossa atenção dentro do nosso corpo. E a gente agora vai colocar a nossa atenção no nosso primeiro chakra, na base da nossa coluna. E a gente vai imaginar que existe uma bolha dourada que vai subindo
por toda a nossa coluna vertebral. E a cada vértebra que essa luz dourada vai subindo, ela vai expandindo por todo o nosso corpo e vai alinhando o nosso coração com as nossas ações, chegando na altura do nosso pescoço com as nossas falas, subindo para o centro da nossa testa com os nossos pensamentos e nos alinhamos com a força do divino que existe dentro de cada um de nós. E nesse alinhamento que existe, a gente pode começar a mexer as nossas mãos, começar a voltar para o nosso ambiente onde a gente está, sustentando essa energia de relaxamento e alinhamento. Agora sim. Bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz que você está aqui. Tava falando para ele que eu conheci ele num vídeo, né, do Instagram, que é o vídeo que você faz um mantra, né? E como é que é? Você que criou esse mantra? Não, na verdade esse mantra, eu conheço ele já há muito tempo. E na época em que eu era ator, geralmente antes da gente entrar ali no palco, eu juntava a galera e fazia ele. E tinha um outro mantra que eu tento lembrar e não consigo lembrar. Tipo, preciso pedir para alguém que participava, de repente, me dizer se é que lembra. E aí, esse mantra depois algumas pessoas me escreveram que parece que era do padre Júlio Lancelotti, se eu não me engano. Aí eu fui pesquisar e eu vi que realmente ele usava muito, mas também tem uma outra origem. Enfim, são essas coisas, né, que a gente conhece, não tem exatamente um dono, uma origem, e foi sendo formada, fragmentada ao longo do tempo. E aí eu trouxe esse mantra também ali pro pessoal, porque é algo que eu uso já há muitos anos e que acho que nos fortalece muito. Sim, como é que é ele? Eu sou alegre, perfeito e forte. Eu tenho fé e muita sorte. Eu sou feliz e inteligente. Eu vivo positivamente. Eu tenho paz e sou um sucesso. Eu tenho tudo o que eu peço. Eu acredito firmemente no poder da minha mente. Eu sou grato por tudo e eu vivo conectado ao meu coração. Ai, é muito lindo, é perfeito. Parece que ele engloba muita coisa que a gente precisa lembrar todo dia, né? Exatamente, exatamente. Por isso que acho que ele acabou até viralizando, né? Porque traz muitas afirmações que a gente tem vontade de fazer e quando a gente está fazendo, a gente relembra o quanto a gente tem realmente daquilo e a gente acaba esquecendo quando não diz, né? Exatamente. E por isso que os mantras têm essa importância também, né? Porque eles acabam nos relembrando coisas que a gente em algum lugar já sabe. E aí aquilo a gente acessa novamente e volta pra vida. Total. Né? E você é adepto dos mantras também? Tô vendo aí um Japamala. Sou, eu gosto. Eu medito já há mais de 10 anos, né? Sou um meditador, assim, assíduo. Nossa, tinha uma época da minha vida que eu meditava de manhã, à tarde e à noite. Hoje eu diminuí um pouco, mas... até porque eu tenho 2 filhos, né? É outro tipo de meditação, é ativa, né? Também. Então eu diminuí, mas adoro, adoro. É muito... Eu considero a meditação, né, como um treino. E é um treino da mente. Então, como quase tudo na vida, e a gente vai falar bastante sobre isso, a meditação ela precisa existir porque é justamente esse lugar onde nós nos reconectamos ao nosso divino. Sim. Né? Onde nós nos reconectamos à nossa verdade, à nossa essência, aos nossos sonhos, às nossas potências. E por alguns minutos do dia a gente acaba se desligando dessa coisa tão física, né, e tão material que a gente fica vivendo e que é o grande motivo da nossa ansiedade, o grande motivo do nosso desespero, da nossa tristeza, do nosso desmerecimento e tantos outros sentimentos ruins que a gente acaba sentindo na vida. É frenético, né? É automático, assim. Hoje mesmo eu meditei de manhã, aí fui fazer as minhas coisas, aí comecei a ficar angustiada com as quantidades de coisas que eu precisava fazer. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar pra meditar, porque tá passando já do limite, né?
E aí eu voltei pra meditar, e aí foi exatamente isso, assim, a sensação que eu tive. Eu falei, cara, tem tanta coisa rolando aqui, mas você precisa. E isso tudo que você tá vivendo na sua cabeça é um futuro que nem tá aqui agora. Uhum, E a uhum. gente tá o tempo inteiro, né, nessa coisa de projeção pro futuro e a gente esquece de viver o agora, de agradecer o agora, de entender o agora. Ah, é muito poético, muito bonito, muito clichê, né? Uhum. Mas é real, eu acho que a meditação te relembra isso, que nem o mantra, né, que você falou, assim. Sim, sim. Então, e como você até falou no começo sobre a respiração e trouxe essa respiração deliciosa de fazer, eu nunca tinha feito dessa forma. Eu tinha feito daquela outra Ah, forma que você vai sim. tapando as narinas, né? Aham. Que também é super poderosa. É. A respiração, inclusive, ela é uma das ferramentas naturais que a gente tem disponível o tempo 24 inteiro, horas por 24 horas dia. por dia, para que nós possamos nos reconectar com a gente mesmo e nos mantermos cada vez mais presentes. Sim. Você pode reparar que quando a gente se perde muito nos pensamentos, e geralmente o pensamento em relação ao futuro, quando é a ansiedade, ou ao Nossa. passado, quando a gente está mais depressivo, está mais nostálgico e tudo mais, o pensamento, ele geralmente está justamente ou no futuro ou no passado. Passando. Dificilmente ele está no presente. E quando que a gente consegue trazer ele mais para o presente? Quando nós estamos conectados com a nossa respiração. Total. Porque a respiração ela não acontece nem no futuro e nem no passado. Ela só acontece no presente. Aliás, o nosso corpo inteiro só acontece no presente, né? Verdade. Uhum. O meu corpo de quando eu cheguei aqui já está diferente do corpo que está agora, Total. que já vai estar diferente do corpo de quando eu saí daqui, porque as minhas Sim. células estão se renovando o tempo inteiro. Sim. E se a gente ganha cada vez mais consciência sobre isso, a gente consegue aterrar a maior parte do tempo nesse momento presente. Sim. Porque até pela dinâmica de vida que a gente tem e realmente pelas preocupações que acabam surgindo durante o dia a dia, é um pouco utópico. É possível, mas é um pouco utópico trazer essa questão de manter a sua presença o dia inteiro, o tempo Sim. inteiro. É bem uma missão de vida, quase, né? Assim. Talvez, exato, um Um propósito, né, para a propósito. vida. É. Mas já a ideia de você conseguir prolongar isso o quanto mais possível ao longo do seu dia, essa sim é uma ideia mais viável para os tempos de hoje, para o momento de hoje e para qualquer um, Total. E né? também por isso que eu acho que a meditação, muita gente tem preconceito ainda, acha que é uma coisa holística, mística, mas no fim é uma respiração e é uma musculação do cérebro, Uhum, né? uhum. Porque a gente não foi ensinado a voltar para o presente, a gente foi ensinado a sempre querer mais, a desejar mais, a estar insatisfeito com o presente. E aí, quando a gente tá nesse automático do futuro, e a meditação traz o quê? Esse aprendizado de ver o pensamento passar e voltar pro centro, de ver passar e voltar pro centro. Exato. E aí eu acho que é isso que a gente. Por isso que a gente adoece tanto, né? Porque a gente tá sempre no presente, quer dizer, no passado ou no futuro, e a meditação é justo esse exercício mesmo, né? Uhum. De voltar. E me fala uma coisa, como que começou essa sua trajetória? Como que. Da onde que nasceu, assim? Sua família já tinha alguma coisa voltada pra meditação? Como que foi? Não, eu sou o único meditador da minha família de origem ali Hum, e talvez o mais conectado, inclusive com essa ideia de autoconhecimento e dessas práticas, né, alternativas. Na verdade, eu sempre gostei. O início da minha carreira, assim, né, eu sou do interior de São Paulo, Presidente Venceslau. Aí eu mudei para São Paulo com 17 anos para ser ator. E aí eu comecei a estudar artes cênicas, fazer cursos, enfim, tudo mais. E a profissão de ator, basicamente, é você estudar as emoções, explorar as próprias emoções, né? hum, Entender a emoção do outro, entender a emoção do personagem, quais são as razões, os propósitos, por que que ele age daquele jeito, por que que ele levanta, por que que ele senta, por que que ele sim. fala daquele jeito, né? Tudo isso tem uma raiz. E ao longo dos meus anos de estudo como ator, eu fui me apaixonando assim por essa pesquisa, por esse entendimento de quem nós somos, de como nós somos e de todo o universo que compõe cada um de nós. E aí eu sempre gostei de ler sobre a minha família tem uma base espírita, né? Uhum. Mas é uma religião que eu segui durante um tempo, mas eu já não sigo mais. Eu hoje me digo espiritualista, né? Não sigo exatamente uma religião. E aí, através, enfim, desses estudos, eu fui me apaixonando pelo budismo, fui gostando de algumas filosofias, do taoísmo também, e fui
fazendo ali o meu amontoado Aham. de coisas que fazem sentido para mim, e fui juntando e comecei a viver muito dessas questões, né? E aí uma coisa interessante que foi acontecendo e que acho que acontece com muita gente, que é a gente tem o costume, vou colocar aí, o condicionamento da gente estudar muitas coisas e acabar colocando poucas delas em prática. E sempre quando a Sim. gente estuda sobre um autoconhecimento, sobre uma maneira de ser, de viver, de pensar, muitas vezes a gente olha, lê aquela coisa linda ali e fala, nossa, que linda mensagem. Pena que ela não é para mim, né? Ou É. pena que agora eu não consigo viver Ou isso. até você pensa, fala, tipo, realmente, né? Viver o presente, eis a questão. E aí você só fica no No segundo pensamento. seguinte você já está lá no futuro, né? Exato. E aí, enfim, ao longo da minha carreira, fiz muitos trabalhos bacanas e tudo mais, mas eu sempre senti, assim, uma falta. Eu sempre estava um pouco insatisfeito com o meu trabalho como ator, porque eu sempre queria tocar o público. Sempre, de alguma forma, assim. Eu sempre falava, puxa, essa obra aqui é legal, mas eu não estou sentindo que eu estou tocando. Eu não estou sentindo que eu estou transformando a vida. Eu queria isso, assim, que a pessoa me assistisse e eu pudesse transformar a vida dela de alguma forma. Sim. E com essa, hoje eu entendo, né? Com essa minha insatisfação, eu mesmo fui projetando no meu caminho algumas dificuldades que foram acontecendo e a vida foi me trazendo alguns trabalhos, foi me tirando outros e coisas foram acontecendo até que teve um momento em que os trabalhos cessaram. E parou a entrada de dinheiro, parou o trabalho, parou tudo. Veio pandemia junto, que foi há cerca Ah, de foi 3 anos agora. atrás. Aham. E eu falei, caramba, e agora? O que que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Né? Já tinha 2 filhos para criar, a minha esposa, enfim, trabalhando também e tal. Só que ela passou a ser a mantenedora da família e eu, de certa forma, me incomodei com isso. E aí eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. E tentei algumas questões ali, algumas profissões dentro do mercado financeiro que não deram certo. E aí teve um momento que eu estava estudando um pouco mais do budismo, estava praticando o budismo Nichiren, não sei se você Não, conhece. esse não. Nichiren? O Nichiren, Hum. que é base do Nichiren e da Shonin, né? É toda uma filosofia dele, onde você recita o Daimoku, que é aquele Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo, você deve ter ouvido já, Já você ouvi falar, mas assim, fica muito recitando por ele durante cima. muito tempo. Uhum. E é incrível, assim, a força que isso te traz, a consciência que isso te traz, enfim. Eu estava nessa época estudando muito e praticando sobre esse budismo. E aí me deu um estalo, na verdade, uma memória de uma meditação que eu tinha feito alguns anos atrás e que me veio muito claramente que eu iria trabalhar com autoconhecimento em algum momento da minha vida. E aí eu falei, caramba, será que é esse o momento? E eu estava muito dentro disso porque, como eu estava sofrendo muito na vida, isso acabou me tocando muito e eu precisei mergulhar muito nesses materiais. Inclusive fiz curso de meditação com neurociência, comecei a estudar neurociência também, junto do budismo e tudo mais. E aí quando eu olhei, falei, gente, eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Querendo ou não, é um desejo que eu já tenho de trazer isso para o mundo. Porque sempre que eu li alguma coisa, eu falava, nossa, as pessoas precisam saber É disso. As muito. pessoas precisam É. saber disso, eu preciso contar para alguém isso aqui, né? E aí eu comecei a trabalhar, fazer lives, colocar isso de alguma forma para o universo, nananã, falar com pessoas mais próximas sobre isso. E eu vi que eu engatei, que eu gostei e que fazia bem para as pessoas também e tal. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais disso, mais nisso. Resolvi abrir um Instagram especificamente para isso, que foi há um ano atrás. Que Ah, é super eu recente. abri em fevereiro do ano passado. Ah, Que é o Eu Sou a Mudança, por onde você viu, né, aham. o mantra. E ali eu comecei a colocar a minha verdade. E esse foi um exercício muito grande e que esse momento de crise me ajudou a chegar nesse lugar. Tem uma coisa que eu digo é que a vida está sempre ao nosso favor. Não importa a dificuldade que você esteja passando hoje. Ela está ali com um propósito para você desenvolver algo É. que é o que vai fazer você superar e crescer lá na frente. Eu costumo dizer que a sua maior dor é o que vai te fazer reinar lá na frente. E aí, nesse momento, eu precisei ser muito verdadeiro comigo, muito honesto comigo. E eu trabalhei muito essa honestidade. E quando eu fui trabalhar com autoconhecimento, eu falei, é essa honestidade que eu preciso trazer. É essa verdade que eu preciso trazer. Eu não posso querer trazer uma mensagem
bonita, sem eu realmente não conseguir viver essa mensagem. Total. E aí eu passei a viver todos os ensinamentos que chegavam para mim e que eu estudava e tudo mais, eu quase que como uma lista de check, eu comecei a viver tudo isso e trazer para minha vida esses conceitos. E para eu assimilar esses conceitos todos, foi através de um treinamento mental que eu fiz comigo. Articulei todo um treinamento, já estava fazendo outros treinamentos, peguei referência de um, de outro, juntei e fiz o meu. E comecei a praticar isso. E foi aonde eu comecei a fazer processos de transformações internas, revisitação de memórias passadas, ressignificação de fatos, de experiências que eu tive, entendimento sobre relação com família, com amigos, com o universo todo e tal. Então tudo isso começou a vir como um processo assim muito intenso. E a partir disso, foi o que eu comecei a colocar dentro do Instagram ali, Eu Sou a Mudança, através de reflexões, de pensamentos, de posts e tal. E assim, em 4 meses, foi incrível. Do zero, eu já estava com quase 100 mil seguidores. Caraca. Com vídeos viralizando aí com 2 milhões de views e tal. Uau. Em cerca de 5 meses, eu fui convidado para participar de um evento internacional que se chama Flow Summit, que acontece, ele acontece, a base dele é em Portugal, mas ele é online e acontece para todos os países que falam língua portuguesa. E aí nesse evento participaram vários mestres assim que foram meus mentores nesse momento de dor ali, Dalai Lama, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, essa galera toda participou assim. Ai, nossa, foi mal. Né? Joe Dispenza, Greg Brandon, a Elaine Orives aqui do Brasil também. Só 5 brasileiros participaram e eu fui um desses brasileiros que participaram. E sim, fiquei muito, muito, muito feliz com esse convite. E foi assim, tipo, uma chancela de tipo, cara, você tá no caminho certo, né? Não só a aderência das pessoas com a mensagem, com a conexão que acaba acontecendo, mas também com esses outros resultados, né? Muito maiores do que eu esperava. Eu tinha a expectativa de dentro de um ano atingir 1 milhão de pessoas. Em 3 meses eu atingi 6 milhões de pessoas. Uau, que demais. E aí eu comecei a estudar ainda mais, me intensificar ainda mais e montei essas técnicas, essas práticas que eu fiz e que eu utilizei nesse meu momento de processo. Eu montei um treinamento com isso, que se chama hoje A Conquista da Paz, e que hoje está com mais de 300 alunos pelo mundo. Tem mais de 11... tem pessoas de mais de 11 países que já adquiriram treinamento. E ele tá se espalhando cada vez mais aí, e eu tô, assim, muito, muito, muito feliz com tudo isso. Que demais. E como que é o treinamento, assim? Esse é o treinamento, imagino que é o que você criou pra você passa pra galera. Isso, Ele é um treinamento que ele é composto de 4 ciclos. O primeiro ciclo é o detox emocional, que é uma prática onde tem 5, 6 técnicas ali dentro, tem ETF, tem... ETF é o dos toquinhos, nos pontos do rosto. Tentei no corpo também, mas eu utilizo só os do rosto. Tem também o Ho'oponopono, tem visualização, tem mentalização, tem limpeza energética, tem cancelamento de memórias anteriores e tal. E nesse processo, o nosso organismo, assim, o nosso sistema, ele é muito maluco, né? É muito incrível, assim, porque de acordo com a condução que você consegue ter com ele, ele mesmo te traz o que você precisa trabalhar. Qual é aquela memória, qual é aquele sentimento, qual é a visão que você está tendo do mundo e que está te atravancando, está te atrapalhando de avançar. E essa técnica ela é muito específica para isso, assim, para que ela possa trazer para você o que é que você precisa trabalhar. E é muito incrível o que acontece, assim. As pessoas em 3, 4 dias elas falam, Elan, tipo, tô leve, tô feliz, tô andando na rua e começo a rir sozinha, sabe? Já recebi depoimentos assim, que, nossa, enche o coração. Ontem mesmo até fiz um reel sobre isso, tava almoçando, aí chegou lá, quando eu vi eram 4 depoimentos, assim, de pessoas tipo, cara, você mudou minha vida, você salvou minha vida. Nossa, eu sou outra mulher, sou muito grata de ter me permitido entrar pro seu treinamento e não sei o quê. E é muito, muito, muito gratificante você entender a potência que é você mudar uma vida. Sim. Porque
Até Uhum. emociona, porque as pessoas passam anos arrastando pedra, Sim. se lamentando, chorando, desejando algo que elas acreditam que está muito distante delas. E elas não percebem que é só olhar para dentro. Total. E eu acho que a internet, a pandemia, elas proporcionaram muito que a gente, todo mundo que já viveu essa situação comunique, né? Eu acho que é um processo natural, assim, as pessoas chegarem num extremo de desespero, aí quando chega nesse extremo, busca conhecimento, faz a transformação na vida e começa a compartilhar com outras pessoas, né? Uhum. Porque eu acho que todo mundo, em algum momento, bate o desespero e precisa se utilizar de ferramentas. E eu acho que quando a gente vai em busca das ferramentas e a gente atinge esse lugar de transformação, a gente fala, quer gritar pro mundo mesmo, pelo amor de Deus, olha isso, tem solução, né? Exato. E eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bonito atualmente com a internet, Sim. que as pessoas possam receber essas ferramentas. Mas aí a gente entra nesse lugar que você falou também, de receber a ferramenta, mas praticar elas, né? Exato, exato. E esse é um grande diferencial que eu quis, por isso se chama um treinamento. Por isso que não é um curso, não é uma mentoria, é um treinamento. Porque é justamente para você, todos os dias, você treinar o seu sistema. Assim como a gente faz na meditação, você treinar o seu sistema, não só esse controle maior sobre os seus pensamentos, mas também um novo modelo de sentimento e de pensamento. E principalmente você agir na raiz deles. Porque a gente vai sendo, ao longo da nossa vida, desde pequenos, nós vamos sendo influenciados pelas pessoas e pelos lugares que a gente mais frequenta, desde pequenos. E do 0 aos 7 anos é a idade em que a gente não tem muita referência. E a gente acaba absorvendo tudo o que é dito pra gente e a gente acredita aquilo como verdade. E principalmente as pessoas que estão mais próximas, que é quem a gente confia, né? Então a pessoa falou que dinheiro é difícil de ganhar, você acredita. A pessoa falou que você precisa ralar muito para poder conquistar alguma coisa na sua vida, você acredita. Você ouve que a vida é injusta, você acredita. Sim. E mesmo que depois de algum tempo você entenda que não é assim, se você não faz um trabalho interno de entender que lá dentro existe uma crença de que a vida é injusta com você, ainda assim você vai continuar agindo na sua vida dessa forma. Por isso que muita gente fala: nossa, mas eu penso diferente, eu trago um pensamento positivo, eu trabalho o pensamento positivo, mas a minha vida continua no mesmo lugar. É porque você não trabalhou lá na raiz, lá na referência anterior, lá na crença base O que você pensamento você só tem. põe por cima, né? Você tapa um buraco, né? Exato. O pensamento, a mente, a gente consegue controlar e ludibriar, principalmente, muito mais fácil, né? Quando a gente fala aqui, fecha os olhos. Imagina que você está num pomar e de repente você encontra uma laranja. E aí você sente o cheiro da laranja. E aí você sente a terra, você sente você pisando na terra. Isso, aí vem uma formiga e pica o seu dedinho. Você consegue sentir tudo isso. Você está Sim, lá no pomar, sim. né? Então a mente acredita. Te leva, né? Exato. Mas o sentimento, ele é mais difícil. Sim. Porque ele só existe no agora também. O sentimento não é nem no futuro e nem no passado. Às vezes ele é referente a uma memória, que é algo que a mente traz, mas ele acontece agora. Agora. E quando a gente trabalha no sentimento, a gente age com a mesma intensidade que ele tem. Você já fez, deve ter feito terapia já. Já. Às vezes, quando a gente vai explicar qual é aquele sentimento de depressão, de angústia, de ansiedade, a gente não tem palavras que não alcançam aquele Sim. sentimento. Mas ele está ali. Sim. Assim como tem palavras que também não alcançam a felicidade. Quando você vai descrever a felicidade, o que você sentiu numa meditação que você levitou, que você foi, que você embarcou. Não existem palavras. Porque as palavras elas são produzidas através de referências dentro da nossa mente. Os sentimentos não. Sentimentos, eles acontecem. Então é numa intensidade muito maior. Então quando a gente trabalha sentimento com sentimento, a potência de transformação é muito maior do que quando a gente trabalha através do Da pensamento, mente. através da mente. Por isso também
que muitos trabalhos terapêuticos, né, das psicoterapias mais tradicionais, claro que tem algumas linhas que também vão para o sentimento e trabalham o sentimento, mas quando você trabalha só no entendimento da sua vida e no entendimento das suas emoções, mas não no gerenciamento e não no se permitir ou trabalhar ou estimular novos sentimentos em você, às vezes os processos se arrastam anos e chega lá no final você fala, caramba, eu entendi tudo, mas não senti Não nada. mudou nada. Não mudou nada. Porque você só teve o entendimento, mas você não teve a experiência daquilo. E aí, voltando a falar da experiência, né? Então, um dos propósitos do treinamento é justamente, através da indução mental, te trazer o sentimento e você trabalhar sentimento com sentimento. Então, quando você trabalha um, você retira ele, você vai lá e substitui por outro. Você adiciona outro. E eu acho que tem muito a ver, assim, com mente e emoção nesse lugar de alinhamento, né? De você unir os dois, que eu acho que é um pouco isso também que você... A maneira que você trabalha, de você conseguir observar a emoção que tá ali e as crenças em volta daquela emoção. E aí, quando a gente consegue unir os dois, né? Numa ressignificação, a gente consegue realmente mudar. Porque eu acho que a gente também... Tem muitas terapias que vão, né, só pro lado emocional, muitas terapias que vão só pro lado mental, mas eu acredito muito na união da mente com a emoção. Porque aí a gente consegue achar esse caminho do meio. Porque quando a gente vai só para um lugar de emoção, a gente negligencia o que a nossa mente também tem como crenças, que às vezes são limitantes, às vezes não. E a gente acaba perdendo oportunidades. A gente vai para uma coisa muito emocional que fica num pêndulo pesado, né? E aí quando a gente vai para uma coisa muito mental, de muita rigidez, né? Muito é isso, é aquilo, tem que ser assim e tal, a gente acaba negligenciando uma parte nossa tão importante. E aí eu acho que quando a gente, sei lá, eu sinto que hoje em dia a gente tá precisando fazer um movimento de integração, né? De não estar mais nessa mente incessante do automático, mas também não tá num lugar tão deprimido que você tá sem força ali, deprimido, ou numa emoção que te envolve que você não tem força para fazer acontecer, né? Exato. Esse, Ju, é um dos motivos pelos quais as pessoas estão tão exaustas hoje em dia. Porque o coração diz uma coisa, a mente diz outra, e o que ela faz é ainda uma outra coisa. E isso causa um desgaste tremendo, porque o seu sistema fica tentando equalizar isso, equilibrar isso, sem contar o desgaste do questionamento que você fica se fazendo, da cobrança que você fica se colocando, do resultado que você queria e não veio, e aí você adiciona mais tristeza, adiciona mais amargura, mais frustração e tudo mais. Sim. E por que acontece isso? Vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que em algum momento da vida ouviu que a vida é injusta e que ela não era capaz de conquistar as coisas que ela gostaria, que ela foi vista na escola ou sofreu algum bullying na escola, ou de alguma forma os pais foram muito duros com ela e colocaram ela como... Ela acreditou que ela é uma pessoa incapaz. Ao longo da vida dela, o que acontece? Vamos supor que ela vai fazer uma prova. Está ali com 12, 13 anos, vai fazer uma prova. Quando ela vai para aquela prova, ela está com um pensamento. Puxa, eu preciso ir bem nessa prova. Não, eu sou capaz de ir bem nessa prova. Eu consigo. Só que aqui dentro o sentimento dela está dizendo... Eu não vou conseguir. E ela fica forçando o pensamento. Não, eu vou conseguir. Sim. E aqui dentro está dizendo, não, eu não vou conseguir. Nossa, e se eu não conseguir, meu pai vai me achar ainda mais incapaz. Nossa, e se eu não conseguir, os meus amiguinhos vão fazer ainda mais bullying comigo. Nossa, e se eu não conseguir... E isso vai tomando conta dela. Quando ela vai fazer a prova, você acha que ela vai estar tranquila, calma, com os pensamentos fluindo para que ela realize uma boa prova ou não? Não. Não. Antes, até quando ela está estudando, você acha que os pensamentos dela, você acha que ela está presente ali estudando para aquela prova ou ela está muito preocupada e com esses movimentos mentais paralelos ao que ela está estudando? Está tudo ali também. Então, quando ela faz a prova, ela não está inteira. Provavelmente o resultado dela vai ser aquém daquilo que ela esperava e daquilo que ela gostaria. Isso vem e reafirma para ela que ela não é capaz, que ela não pode, que a vida é injusta, que ela estudou tanto e não conseguiu ter o resultado que ela queria. Eu acho muito lindo isso que você falou, sabe? Porque a vida tá... A oportunidade que a vida te dá, né? De te relembrar que você tá com essa ferida. Exato. De tipo, olha, essa ferida tá aí, ainda não curou. Exato. Por mais que na nossa mente esteja ali, né? Tipo, não, eu consigo. E aí isso
passou despercebido. E ela continuou a vida dela. Chegou lá na frente, ela entrou para uma empresa. E ela até que foi bem na empresa. Ela é uma funcionária bacana, ela respeita, ela produz, ela vai. E aí ela recebe uma promoção. Só que aí, quando ela recebe a promoção, ela fala, ou melhor, ela pensa, puxa, que bom que veio essa promoção. Caramba, que legal que veio essa promoção. Mas aqui dentro tá, será que eu vou dar conta dessa promoção? Acho que eu não vou dar conta dessa promoção. Será que eu vou conseguir suprir o que esse cargo pede? Puxa, eu acho que eu não vou dar conta. E aí pode ser que talvez, de alguma forma, ela ache o salário baixo, ela acha que vai mudar muito a dinâmica da vida dela, enfim, ela arruma alguma forma de negar aquela promoção e acaba não aceitando aquela promoção. Ou acha que não é o momento dela e tudo mais. Ou ela até aceita a promoção. E quando ela vai para aquele lugar, de repente ela tem um projeto para entregar e aí ela atrasa o projeto para entregar, por quê? Estudou demais, porque ela estava insegura para entregar aquele projeto. Quando ela vai apresentar o projeto, ela está cansada, esgotada, porque ela se gastou tanto do emocional dela, do mental dela, trabalhando o que ela pode, trabalhando o que é possível, mas aqui dentro estava dizendo para ela que não, porque o medo estava aqui inerente, que quando ela vai fazer a apresentação, ela está mais desgastada. E ela já está mais nervosa, porque ela acha que, na verdade, ela nem deveria estar ali. Porque, afinal de contas, ela acredita que o mundo é injusto e que ela é incapaz. Claro. E que mesmo ela dando o melhor dela, o resultado não vai ser o que ela espera. Mas ainda assim ela faz um trabalho mental dizendo não. Eu fiz aquele coach lá e o coach falou que é possível. Eu subi aquela escada, eu pulei do palco, eu senti aquela confiança e eu sei que é possível e eu vou aqui fazer. E vai lá e faz. Pode ser até que ela tenha um bom resultado daquilo. Mas a primeira crítica que vier, o primeiro pensamento que ela vai ter é, tá vendo? Eu não sou bom o suficiente. E isso vai cada vez mais consumindo, cada vez mais fortalecendo e relembrando ela daquela crença anterior que ela tinha. Só que tudo isso é inconsciente, ela nem sabe, porque ela nem lembra que lá atrás chamaram ela de alguma forma de incapaz e disseram para ela de alguma forma que a vida dela era injusta. Mas ainda assim ela continua movimentando com isso. E aí isso causa uma exaustão mental e sentimental muito grande. E mesmo assim, tudo que nós interpretamos na vida, como nós interpretamos a vida, tem a ver com esse sentimento inerente, com essa crença base que a gente tem. Então, mesmo que uma pessoa venha e elogie, por exemplo, esse trabalho que ela apresentou lá na empresa, ela internamente fala, essa pessoa está vindo me elogiar, mas não era tudo isso. Ou então, essa pessoa está vindo mais para fazer um social e tudo mais. Ela não acredita de fato naquilo. E dessa forma e tantas outras formas, as pessoas acabam não acreditando que aquilo que dizem que ela realmente é. Porque lá no fundo ela não acredita. Então, enquanto ela não trabalhar essa crença base, não trabalhar esses sentimentos que ficam ali, que são resultados já dessa crença, e que os pensamentos dela já são resultados também desse sentimento, esse ciclo vai continuar. E aí, quando ela faz esse trabalho de ressignificar, de voltar lá atrás, e é lindo, 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 lindo. Eu atendo individualmente também, e tem um exercício que a gente faz, onde eu vou escavando os momentos da vida da pessoa, e chega no momento que ela desperta um sentimento, eu falo, quando foi essa primeira vez que você teve esse sentimento? E geralmente vai numa memória de 5 anos lá atrás, memória de 4 anos, de 7 anos de idade. E aí quando a gente trabalha aquilo, muitas outras passagens da vida dela que foram traumáticas também, automaticamente também são destravadas. Esses dias eu fiz o trabalho com uma pessoa que ela colocava aqui como que na morte do pai dela, ela, a partir dali, a vida dela toda desandou. E a gente fez umas 2, 3 vezes e eu não conseguia avançar, não estava indo, até que a gente fez um trabalho em cima desse sentimento que ela tinha de abandono, que ela interpretou a morte do pai como um abandono para ela. E por isso que eu falo, né? Nem sempre é algo que foi feito intencional pra gente. Claro. Né? Na maioria das vezes não é intencional. Então a perda de uma pessoa pode te gerar esse sentimento. Tem até a história de uma outra aluna também, depois eu conto. Que inclusive em relação ao amor.
E aí, com a perda do pai, ela entendeu que ela foi abandonada no mundo. E a partir dali, tudo o que ela fez foi para que alguém a visse, para que alguém a enxergasse. Inclusive, ela depois teve um relacionamento com uma pessoa que tinha já um histórico de viciado em drogas e tudo mais. Ainda assim, ela olhou para aquilo e falou, não, eu vou enfrentar e eu vou vencer essa batalha. Não venceu a batalha. Aí depois, mais para frente, a mãe ficou doente, ela pegou a mãe para cuidar, não venceu a batalha. Sabe? E tudo isso foi trazendo para a vida dela uma configuração de vida completamente diferente daquilo que ela gostaria de ter. Aí depois a gente fez um outro processo e a gente viu que lá atrás, uma mudança de escola que ela fez. Ela estudava numa escola particular, acho que por volta dos 4 anos de idade, e precisou ir para a escola pública. E a professora, de alguma forma, sempre dizia que ela tinha saído de uma escola particular e tinha vindo para uma escola pública. E ali ela se sentiu rejeitada, ali ela se sentiu preterida, ali ela se sentiu diminuída. E foi a partir dali em que as crenças reais que estão gerando hoje resultado na vida dela começaram. Depois que a gente trabalhou aquilo, é uma outra pessoa. É incrível de ver. É muito doido, né? Como que a vida vai reproduzindo esses padrões até se olhar. E em vários relacionamentos diferentes, de várias situações diferentes, mas enquanto você não olhar para aquilo e realmente, né, ir na raiz, entender da onde, porque eu achei legal isso que você falou também, de trabalhar sentimento com sentimento, né? De acolher todas essas questões, porque eu acho que a nossa sociedade rejeita muito as emoções, né? Rejeita, engole o choro, para de chorar, para de ficar brava, fica quieta. E a gente tá o tempo inteiro aprendendo a engolir o choro, a não se permitir expressar a raiva, tristeza, mágoa, né? Então, sei lá, alguém te fez alguma coisa, 90% das vezes a gente não fala nada, a gente engole. Chefe, enfim, ambientes de trabalho. Então, acho que a gente tá o tempo inteiro se reprimindo. E essa repressão dessa parte nossa, porque eu acho real que a gente é composto por essa energia feminina, masculina, yin, yang, mental, emocional. E enquanto a gente não encontra o equilíbrio entre esses dois e a gente fica pendulando só para um ou para outro, a gente reprime um ou outro, a gente acaba adoecendo mesmo. Então eu acho que eu tô num processo também pessoal e de compreensão, principalmente do feminino, da energia feminina, de acolher as emoções que a gente tem, né? De olhar e falar assim, tá, tô sentindo raiva, tá tudo bem. Porque eu também muitas vezes me pegava assim, tô sentindo raiva, tô com raiva de estar sentindo raiva, porque eu não posso sentir raiva, então agora eu tô sentindo, né? Então, a gente precisa também falar sobre as emoções. Acho que a gente vem de uma sociedade analfabeta emocional, né? Meu pai, eu liguei pra ele um dia chorando, ele falou assim, só fala comigo depois que você parar de chorar. Aí eu já, tipo, putz, não posso chorar. Bom, tá bom. Falei com ele, então faz uma coisa, escreve num papel prós e contras dessa situação e coloca números e, tipo assim, isso vai me dar, sei lá, mais dinheiro, isso vai me dar mais segurança, isso vai me dar... Aí eu olhei e falei, gente, mas a minha vida não é uma tabela de Excel, entende? Tipo assim, e minha emoção, e meu sentimento, e o que eu quero fazer, não dá pra você cortar uma parte de você, de você se amputar, né? Então, eu acho que as gerações dos nossos pais, avós, então, pior ainda. Sim, sim. Né? E eu acho que a gente precisa começar a honrar as emoções desse lugar que eu acho que o que me vem muito enquanto você estava contando as histórias e tal, o quanto que essas emoções desafiadoras que trazem as transformações e tal, elas são oportunidades da gente olhar para a raiz dessa questão e dizer, ei, aqui tá muito ruim, vamos mudar isso aqui? Exato. Né? E fazer essa transformação, esse desbloqueio realmente, né? As emoções, elas são, na verdade, sinais, né? E todas elas são bem-vindas. E assim como você disse muito bem, nós fomos educados, né, muito bem educados, curricularmente, mas não emocionalmente, né? Total. E isso, de certa forma, até por conta da própria evolução da humanidade, né? Faz pouco tempo que a gente fala realmente das emoções. Faz pouco tempo que a gente tem realmente um conhecimento, inclusive, de como acessar essas emoções, né? E o que elas significam, né? Tudo isso que eu estou dizendo, provavelmente tem gente que nunca ouviu falar, né? Porque é muito novo. Sim. Então, o próprio acesso às emoções e o entender melhor o que são as emoções e como elas nos servem é relativamente novo.
Então, né, assim como eu sempre costumo dizer, não dá pra gente culpar ninguém por isso. Total. Porque é uma coisa que, inclusive, os nossos pais não aprenderam, né? Os pais deles, Menos menos ainda, ainda. os nossos bisavós, menos, e assim vai reduzindo cada vez mais, né? Total. Apesar de ter existido uma inteligência muito mais aflorada há algum tempo atrás, isso, de alguma forma, veio se perdendo ao longo do tempo, e principalmente com a Revolução Industrial, né? Com a questão das cidades e o crescimento de tudo isso, né? Desfazer as tribos e tudo mais, esse conhecimento acabou sendo perdido e hoje ele está sendo retomado de alguma forma pela sociedade como um todo. Até porque, né, o ser humano pulverizou o planeta Terra e essa cultura não deu tempo, né, não conseguiu acompanhar, né, foi Total. realmente se perdendo. Mas agora é um momento de relembrar. E, inclusive, muita gente olha para a pandemia como esse momento que foi justamente das pessoas se trancarem em casa, mas de alguma forma se fecharem em si mesmas para poder olhar para isso, para poder entender isso, né? De forma alguma estou agradecendo por esse momento, mas também é uma forma de gratidão em relação a esse momento. Também é um momento de dor coletiva Uhum. para um salto Quântico e importante. emocional muito. Importante. Um salto muito importante. Você chegou a assistir um documentário do Chico Xavier chamado Data Limite? Não Não? vi. É totalmente baseado nas falas dele, mas é muito interessante porque ele fala que em 2019, acho que. Não sei se a data limite, acho que era 2019, aí um pouquinho antes da pandemia, julho de 2019, ele fala que ele recebeu informações de que se a humanidade não entrasse em guerra até 2020, se a gente não fizesse uma guerra mundial até 2020, que a gente seria concedido para nós um salto quântico exponencial, mas que antes disso haveria uma crise, né? Digamos assim, como se fosse a pandemia. Existiria algo que marcaria muito forte a sociedade. E aí, é muito interessante. Aí ele fala que a partir da pandemia, que realmente vai existir um salto evolutivo, como existiu, né, na Revolução Industrial, em outras revoluções que a gente teve, de ter aquele start de algo muito De algo ruim, novo, né? Mas que vem algo muito importante depois. Depois disso, É. sim, sim. E, enfim, aí continuando falando dessa questão das emoções, então né, primeiro que a gente não tem essa cultura de realmente olhar para isso, né? Mas hoje em dia, que bom que existe a internet, que bom Total. que existe podcasts como esse, porque nos ajudam a ganhar consciência sobre isso, e inclusive consciência do que nos faltou, mas que a partir de hoje a gente pode passar a buscar, né? Porque uma coisa é vivermos num tempo que aquilo não existia. Hoje existe informação para todo mundo, existe acesso para muita gente, né? E muitas formas de você trabalhar isso em você, inclusive de forma gratuita, de forma paga e de diversos outros formatos, né? Presencial, online, você pode fazer com a pessoa lá na China e ainda assim você consegue exercer isso, né? E trabalhar isso. E é importante dizer, assim como você também disse muito bem, que os sentimentos, eles merecem e devem ser vistos e devem ser permitidos existir. Todo sentimento, ele é um sinal para a gente se a sua vida está indo bem, se aquilo que você esperava está dentro do que... Ou melhor, se o resultado que você teve está dentro do que você esperava, se você está bem com você, como é que você está se relacionando com a sua família, com o mundo, com você mesmo, né? E é importante a gente dar espaço para que esse sentimento exista. Porque quanto mais a gente vai abafando ele, vai colocando de lado para debaixo do tapete, mais esse sentimento vai se mantendo ali e mais ele vai ganhando força e intensidade no sentido de nos intoxicar mesmo. Sim. Porque quanto mais a gente carrega aquilo e não trabalha, mais aquilo vai entrando no nosso sistema e vai se permanecendo. Vai permanecendo. Tem uma coisa que não sei se você já ouviu falar, que é o padrão mental. E emocional é da mesma forma que ele é composto. Que é assim, no nosso cérebro existem as nossas conexões neurais, que são tudo que a gente sabe, né? Então, quando você olha um microfone, vem logo uma referência, faz uma conexão e você entende que é um microfone. Você nomeia, você sabe para que serve e tudo mais. E as coisas que você mais utiliza, que você mais pensa, que você mais fala, que você mais sente, que você mais se relaciona, essas coisas começam
a fazer parte de um padrão de funcionamento do seu cérebro. Certo? Forma um padrão. Um padrão é uma configuração aonde você gaste menos energia e funcione da melhor forma. Então, quando você compra uma televisão, tem lá, funcionamento padrão. É a maneira que ela vai gastar menos energia e vai, teoricamente, funcionar da melhor forma. Mas, às vezes, para você, você quer com mais cor, você quer com o som surround 5.0, sei lá o quê, né? Você vai lá e configura aquilo. Mas a configuração padrão dela é uma, porque eles entenderam que é a melhor forma com que ela funciona. E a mesma coisa com o nosso sistema. Por quê? Porque desde lá de trás, né, séculos atrás, onde a gente vivia no meio da mata e tudo mais, a gente precisava economizar energia. Tá, vou dar uma resumida aqui, tá, gente? Então, a gente precisava economizar energia, ponto. Sobrevivência. Sobrevivência, exatamente. E esse sistema continua até hoje. Né? A gente evoluiu muito rápido e o sistema, naturalmente, já que ele é natural, ele demora um pouco mais para evoluir, apesar de ser o sistema mais complexo que existe e inteligente que existe. Então, a gente carrega isso até hoje. Então, tudo que é configurado em você é para que justamente você gaste menos energia possível. Em estado normal, o nosso cérebro gasta 25% de energia do nosso corpo. Estado normal. Se a gente acelera muitas atividades, ele gasta ainda mais energia. Então, ele vai utilizar ainda mais do padrão. Quando a gente faz algo que é fora do nosso padrão, ou seja, algo diferente, ele marca com uma proteína. Opa, isso aqui é algo diferente. Quando você dorme, ele vai lá e faz uma poda neural. Ou seja, tudo que está marcado com essa proteína, que é algo que para ele é irrelevante, porque você usou faz pouco tempo, ou que ele registrou, mas não de uma forma intensa, ele vai lá e limpa, para liberar HD, liberar espaço para você. Então, conforme você vai estimulando cada vez mais aquele sentimento, aquele pensamento, aquela atitude, ele vai entendendo e ele começa a diminuir essa poda neural a respeito daquilo e a sua conexão neural começa a ser feita, a sua sinapse começa a ser formada. Vou dar um exemplo aqui de coisas que você faz muito e você faz pouco. As que você faz muito é como se fosse uma estrada já pavimentada. Então, você já tem a sinalização, já tem a estrada, não tem buraco, você passa por ela facilmente. No automático, e uma outra é quando você resolve falar, não, eu vou por aqui. E vira direita e tem uma mata. Aí você precisa cortar a árvore, você precisa tirar o mato, você precisa revirar a terra, você precisa asfaltar, para até você conseguir passar por ela normalmente. Então, o que gasta mais energia? Você fazer algo que você já sabe, que você já conhece, ou uma coisa nova? Essa coisa nova. Por isso que às vezes aprender ou implementar um hábito é tão mais difícil do que voltar para o hábito anterior. Porque você precisa de um estímulo, de uma força ali mesmo, de uma dedicação para que essa nova estrada seja formada. E ela demora cerca de 21 dias. Por isso que a maioria dos desafios hoje que a gente tem na internet, inclusive, são de 21 dias. Para que comece a formar aquela sinapse neural. E aí, se você recebe um sentimento, tem um sentimento que você deixa guardado em você, você não trabalha ele, o que vai acontecendo? Ele vai entrando para o seu padrão de funcionamento. E aí, cada vez que você acessa algo que remeta àquilo, essa mensagem volta, esse sentimento volta. E se você não trabalha um novo sentimento em cima daquilo, isso vai se tornar o seu padrão. Um gatilho, né? Um gatilho, que são os gatilhos. É isso. Aí, na verdade, na vida acontecem algumas coisas que são gatilhos para esse padrão aparecer, para essa emoção aparecer. Então, o trabalho que eu faço, por exemplo, dentro do treinamento além de você acolher as suas emoções e você entender que está tudo bem você se sentir mal, está tudo bem você não ter orgulho de você, está tudo bem você não se sentir capaz, mas isso precisa ser modificado. Isso é o que você consegue fazer hoje, mas amanhã você vai conseguir fazer mais, e depois de amanhã um pouco ainda mais, e depois ainda mais. E assim a gente vai transformando internamente a nossa vida, até que ela externamente também se transforma, porque as nossas atitudes mudam. Sim. E aí, então, trabalhando esse padrão mental e estimulando as pessoas a sentirem novos sentimentos, novos pensamentos, a gente vai enfraquecendo esses sentimentos ruins, negativos, e fortalecendo os sentimentos positivos para que isso em algum momento faça parte naturalmente do seu sistema, ou seja, entre para o seu padrão de sentimento. É incrível, Ju, mas tem pessoas que às vezes quando você consegue colocar elas num estado de paz, de alívio, de conforto, elas falam, eu nunca tinha sentido isso antes. Boto fé. Eu tive muito essa sensação quando eu meditei pela primeira vez, assim.
Lembro da primeira vez que eu meditei, eu falei, meu Deus, existe um lugar de silêncio, de tranquilidade. E por isso que eu bato tanto na tecla da meditação, porque eu acho que a meditação, ela permite com que a gente faça muitos processos de ressignificação, porque é onde você consegue, né, enxergar esses padrões, onde você consegue, principalmente, eu acho que se deslocar um pouco, porque o que eu acho que, pelo menos na minha vivência, assim, o quanto que essa vida automática do dia a dia, a gente fica no pensamento, né? A gente não vai pra emoção, a gente tá mentalizando a emoção, a gente não tá na emoção, a gente não tá no corpo, né? Sim. E acho que quando a gente medita, a gente consegue, sabe, sair dessa conexão eu sou o que eu penso, né? Porque a gente também tem que relembrar que os pensamentos, eles estão pairando no ar, eles estão fluindo, e nem sempre, às vezes você está captando pensamentos do ambiente, às vezes você está captando pensamentos antigos ou de referências antigas, então, né, quantas vezes tem aqueles pensamentos que falam, gente, de onde vem esse pensamento? Eu nem penso isso, né? Então, quando a gente começa a acreditar nos nossos pensamentos, é muito preocupante, porque é realmente sair de si. E acho que quando a gente medita, a gente consegue observar o que eu penso, observar o que eu sinto e começar a tomar ações conscientes, né? De um Sim. lugar de se conhecer mesmo. Não, eu só ia complementar que eu costumo dizer que quando a gente está rezando ou orando, né? A gente está pedindo. E quando a gente está meditando, a gente está ouvindo. É verdade. Né? Então a gente está perguntando, falando. E quando a gente está meditando, a gente está ouvindo. E essa é uma reflexão que eu acho que é bastante importante, assim, para as pessoas. O quanto você pede e o quanto você escuta. O quanto você para ouvir. E o quanto você escuta e entende que nem sempre o que vem para você ouvir é o que você gostaria de ouvir. Total. Porque tem muita gente que fica, não, eu tô pedindo a Deus, eu tô pedindo a Deus, eu tô pedindo a Deus. Mas quer ouvir o que quer ouvir, né? Exato. Total. Uma vez eu estava até conversando com uma conhecida minha e ela estava com uma questão de saúde, ia fazer uma cirurgia. E aí ela estava em mudança de apartamento. E aí ela pegou e falou, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou acelerando todos os processos aqui, chamei não sei quem, vai vir aqui o pintor, vai vir o rapaz que vai fazer o armário, não sei o que, porque eu quero agilizar isso aqui e tal, para fazer antes do final. Eu falei, faz o seguinte, relaxa, você vai passar por uma cirurgia, se dedica ao seu processo, depois que você resolver isso, faz a mudança no final de ano, sabe? A sua filha vai estar de férias, você não vai precisar tirar ela no meio do ano da escola, não sei o quê. Não, então, não, pode ser, é uma boa ideia. Eu tô pensando, tô pedindo a Deus aqui, mas ó, puxa, atrasou o arquiteto, atrasou não sei quem, atrasou não sei o que lá. Aí eu falei, olha, você tá pedindo, não tá pedindo? Não atrasou fulano, não atrasou o outro, não atrasou o outro. Será que você tá ouvindo que não é pra você fazer essa mudança agora? Total. E aí ela, nossa, verdade. Eu falei, porque às vezes a gente pede tanto, mas não tá pronto pra ouvir. E não presta Porque atenção. a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? E eu acho também esse lugar de permitir com que a vida coloque as peças, né? Porque nem isso que você tá falando. Ela tava ali querendo fazer a mudança no lugar mental de definir, de tem que ser assim, de fazer nessa energia que a gente tá muito acostumado, de ter que fazer, de ter que estar atento, de ter que estar precisando, desse ter, né? Tanto coisas materiais como de ações. E eu acho que a gente tá em falta desse lugar de não fazer, de relaxar, né? De permitir com que as coisas se movam ao seu redor e que as situações se concretizem e aí sim a gente tome uma atitude. Não é, né, negar a ação, negar o agir, enfim. Mas é de um lugar de ter calma, né? De permitir com que as coisas ocorram. E eu gosto muito de pensar que os mestres, mais mestres, quando você vê que a pessoa foi chegando num nível evolutivo tão alto, elas vão ficando em silêncio, elas vão ficando passivas, elas vão ficando sem ação, né? E aí eu fico pensando o quanto que a gente faz tanto, pensa tanto, age tanto, e a gente não dá espaço para que a vida, né? A vida tava dizendo para ela ali, não vai mudar, porque o arquiteto não tem, porque a casa não tem, porque não sei o quê. E ela tava lutando contra o que tava sendo
demonstrado com as cartas que estavam na mesa, né? Uhum. Então eu acho que a gente precisa também voltar para esse lugar da intuição, do soltar, do relaxar, Sim. né? E eu acho que esse lugar, esse movimento também de êxodo urbano, da galera indo pra praia, para lugares mais calmos, também é desse lugar de a vida, que nem a pandemia mesmo, a vida continua. Uhum. Com uma pandemia, a vida continua sem todo mundo dentro do escritório, a vida Paramos continua. 2 anos e ainda assim caminhamos, né? Exato, exato. E as coisas continuaram como são. Claro, algumas mudanças, mas em geral, né, a vida continuou. Continuou. Eu concordo, mas, por outro lado, também eu trago uma outra reflexão, que é a nossa vida só acontece quando a gente acontece nela, né? A vida acontece a partir da gente e não para a gente. Sim. Então, porque tem muita gente também que fica só à espera de um milagre. Ah, sim. Não, isso não. Não, a gente Né? tem que voltar pro Yin e o Yang lá Exato, juntos, exato. né? É que eu acho que eu tô falando mais de uma polarização do só fazer, Sim, né? é que aí juntando essa ideia com a sua, em qual estado você está quando você está fazendo? Também, muito importante. Ou quando você não está fazendo? Total. Porque não adianta você também fazer um monte de coisa na sua vida e estar com sentimentos completamente bagunçados, né, atribulados, achando que não vai dar certo, trazendo ansiedade, trazendo No automático. frustração, se desconectando da família, se desconectando de você, do filho, da mãe, enfim, não adianta. Porque aí o que você vai colher lá na frente não vai estar de acordo com o que você quer. Em algum ponto não vai estar de acordo. Você pode até ganhar o dinheiro, mas você não vai estar realizado. Você pode até estar realizado, mas não ganhou o dinheiro suficiente. Mas você desfez da família e conquistou o que você queria, né? Alguma coisa vai desequilibrar. Então, como você está quando você está agindo na sua vida? Ou quando você está esperando por algo? Porque também não adianta eu ficar aqui, tá bom, eu preciso acalmar, deixar as coisas acontecerem. Nossa, mas e se não acontecer? Nossa, mas e se não der certo? Mas eu acho que realmente não vai acontecer. Mas eu tô aqui parado, né? Que é aquela e a conversa paralisação mental. também, né? Exato, o medo. ou se estagnar, né? E aí falar, não, então eu não vou agir, deixa a vida me trazer. E fica lá anos, né, parado, e a vida vai estagnar. Então, é sempre o estado interno. Sim. Qual é o seu estado interno? E a intenção, né? Qual a intenção, né? Eu tô aqui parado por quê? Mas aí eu acho que a gente entra numa alçada que eu acho muito importante falar, que eu acho que o autoconhecimento é se autoconhecer. E ninguém vai saber mais sobre você do que você mesmo. E esse lugar, né, que a gente vem, ovo faz bem. Aí ano que vem ovo não faz mais bem, aí agora o que faz bem é queijo parmesão. Aí você fala assim, cara, o que faz bem? Não é uma massa geral que vai fazer bem ovo. Talvez pra você faça bem, pra mim não faça bem. Talvez pra você carne faça bem, pra mim não faça bem. Então eu acho que a gente precisa começar a parar de generalizar tudo, né? E começar a ter essas ferramentas, mas com discernimento. Então, sei lá, de repente, pra mim a meditação faz todo sentido. Pra você, a meditação ativa, a dança, a natação pra você é um momento de meditação. Sim. E começar a se permitir ser autêntico. No sentido de o que pra mim faz bem, o que pra mim é importante, né? De repente, pra mim, viver uma vida alinhada de acordo com a minha essência é viver viajando. De repente, pra você, viver num monte suíço ali, isolado do mundo. Ou dentro do escritório. Ou dentro do escritório, fazendo uma tabela de Excel. E seja a sua missão de vida, aquilo te dê brilhos nos olhos. É o que importa, no fim das contas, né? Dentro disso, acho que é interessante falar, tem a questão do propósito, né? Que muita gente, né, fica, qual é o meu propósito? Não sei qual é o meu propósito, né? E aí tem algumas armadilhas que isso pode trazer, que são, por exemplo, você acreditar que o propósito precisa ser algo grandioso, algo assim que você vai tocar todo mundo, que vai mudar a vida das pessoas. E às vezes não. Né? Eu gosto de um exemplo que o Prem Baba dava, que era assim, às vezes você veio no mundo para fazer pipoca. E a pipoca tem o seu valor. Eu amo pipoca. Me deixa muito mais feliz quando eu tô assistindo um filme comendo pipoca. Todo mundo que vai no cinema gosta de comer pipoca, né? E qual é a grande questão do seu trabalho dentro do propósito? Você vai, de alguma forma, tocar, sim, alguém através do seu trabalho. Então, pode ser fazendo pipoca. Porque a pessoa que passar ali e comprar a sua pipoca,
ela vai se sentir mais feliz. Ela vai falar, nossa, que pipoca é essa? Se ele estiver fazendo de um lugar de Genuíno, essência, exato. né? Sendo dele, sendo Sim. aquele lugar pertencente a ele. E aí você vai ter ideias maravilhosas de pipoca, você vai abrir um negócio de pipoca, você vai, sei lá, de alguma forma isso vai também prosperar dentro do seu negócio, né? Pode ser que seja jardinagem. Esses dias eu estava conversando com o meu jardineiro lá, ele falou, cara, eu trabalhava em não sei o que, aí eu fiquei sem grana, comecei a fazer um bico de jardineiro. Cara, eu amo fazer isso aqui. Eu falei, tá contratado. Eu tava realmente contratando ele. Eu falei, tá contratado, é você mesmo. É você que eu quero. Pô, o cara ama fazer aquilo, ficar debaixo do sol ali, cuidar das plantas, puxar a terra, cuidar da grama. E aí quando você vai conversar com ele, ele fala, não, mas é porque tá faltando isso, porque quando o sol bate ali, isso acontece não sei o que. Tipo, o cara entende do que ele tá fazendo. Ele E o ama. prosperar é uma consequência, se a pessoa quiser, porque às vezes a pessoa não quer. Exato. Uma vez eu tava em Moreré, na Bahia, e foi a maior lição de vida que eu tive na minha vida, assim. Eu tava com meu namorado e a gente tava andando nos corais, era uma praia de, sei lá, muitos quilômetros, assim, 3, 4 quilômetros, vazia, só eu e ele e um pescador. Uhum. E a gente tava andando nos corais e a gente resolveu conversar com o pescador, tipo, como que é morar aqui e tal. E eu lembro que ele tava com uma bota, com um balde, bem humilde, e ele tava com polvo, lagosta, camarão, um monte de frutos do mar, assim, no balde. E a gente falou, e como é que é morar aqui, né? Como é que é a sua vida e tal? Ele falou, minha vida é boa, né? Eu moro aqui há muitos anos, nunca saí daqui, tenho 8 filhos, acho que ele tinha. E, é boa, né? Eu venho aqui de manhã, pego esses frutos do mar, à tarde a gente faz churrasco. A minha vida é ótima. E ele falou assim, aqui não chega esse negócio, como é que vocês falam mesmo? É problema, né? Aqui não chega, não. Eu falei, nossa, que tapa na cara, né? Tipo, é sobre isso, assim. O cara, genuinamente, muito feliz. E ele falava assim, eu sou rico, eu sou muito rico. Uhum. E, assim, é sobre isso, né? Sobre isso. E aí eu falei, aí aquele dia eu falei assim, um dia eu vou morar na Bahia, eu preciso morar na Bahia. Mas não é o lugar. Eu moro na Bahia hoje. Você mora Eu lá? moro na Bahia atualmente. Porque esse cara realmente mudou muito a minha vida, assim, essa conversa que eu tive com ele, assim. Não, mas o que eu quero dizer é que não é o lugar que vai te não dar é. esse estado, né? Não. É você, é o que você encontrou, é o que você trabalhou em você, Sim. né? É o que você tá praticando no seu dia. O que ele pratica no dia dele? É presença, com certeza, assim. Exato. Porque andar naqueles corais ali presença, relaxamento, contemplação, né? Tudo que a gente acaba afastando da nossa vida em algum momento. Justamente por uma cobrança, por uma questão que vem de fora e trazendo, dizendo, né? Nos condicionando a falar, você precisa conquistar, você precisa crescer, você precisa ter dinheiro. E a gente você precisa ser aceitar alguém. essas cobranças, né? Porque também tem muita gente que recebe essas cobranças da sociedade e não tá nem aí, né? Então, o que aquilo ressoa e a gente valida, né? Exato. A gente virar e falar assim, sua mãe falou que você precisa ser advogado. Tem gente que vai virar e falar assim, tá bom, então eu preciso ser advogado. Tem gente que vai falar assim, problema dela, ela que vai lidar com o problema dela, porque quer que eu seja advogado, porque eu não vou ser, entendeu? Então é um pouco isso. Mas aí, essa autonomia, né, da gente poder ser quem a gente quer, essa força, e cada um vai vir com uma pedra no sapato diferente. Exato. Né? E eu acho que isso que é o bonito também, porque às vezes o que você tem muito bem resolvido nos meus cursos, o que eu falo muito é, esse curso, eu tô aqui, né, trazendo esse conteúdo pra gente, mas esse curso é para todo mundo expressar e para todo mundo aprender de todo mundo, porque eu tenho algo que eu posso oferecer, você tem algo que eu posso oferecer, e às vezes algo que você já curou, eu não curei, e algo que a outra não curou, a outra já curou, e aí nessa troca a gente consegue se ajudar, né? Então eu acho que esse lugar de comunicação, esse lugar de rede social, esse lugar de cursos e esse lugar vulnerável da exposição da gente é onde que a gente começa a se fortalecer mesmo. Que é o famoso colocar o pé na estrada, né? Ou às vezes eu uso colocar o pé na água. Porque, inclusive, essa é uma coisa que eu sempre trabalho muito assim, ali no meu Instagram também, que é, não adianta só você ficar com a filosofia. Não adianta só você ficar com a prática, por exemplo, da meditação, mas só naquele momento em que você pratica. Total. Você precisa estender isso para sua vida. Né? E como é que você coloca isso para sua vida? Os conhecimentos que você adquiriu ali dentro da meditação, ou que adquiriu dentro do seu curso, dentro do meu treinamento, como é que você coloca isso na vida? Como é que você age com o seu pai a partir de hoje? Como é que você age com o seu filho a partir de hoje? Como é que você age com o seu vizinho, né? Com o jardineiro, com você?
Sim, né? total. Como é que você age? Com você, eu acho que é o principal de tudo, né? Porque com o resto é o reflexo de como você age com você, né? E porque nós já somos também condicionados, desde pequenos, a dar mais atenção para o outro, para o externo, né? Você precisa respeitar o outro, você tem que obedecer o outro, você não pode magoar o outro, você tem que pedir perdão para o outro e para você mesmo. Nunca ninguém ensina a gente a se amar, a Você é pedir perdão. ridicularizado, né? Quando você se ama. Por exemplo, você chega no ambiente e fala, eu sou muito lindo. Você tá Nossa, ferrado, você se acabou acha, você com a sua reputação no grupo, né? Então a gente realmente é reprimido em se amar, em se Sim, e acolher, nos nos admirarmos, né? admirar. E aí nisso o que a gente faz? Admira sempre mais o outro. Então a grama do vizinho é mais verde. Aliás, uma curiosidade, você sabia que a grama do vizinho realmente é mais verde? Sabia, eu descobri isso um dia. Aluguei uma casa e eu tava aqui e eu olhei pra grama que eu tinha alugado a casa, tava meio marrom com uns pedaços verdes. Aí eu falei, nossa, essa grama tá tão feia, né? Aí eu olhei pra grama do vizinho, tava verde, Verdinho. assim, perfeita. Aí eu falei, que doideira, né? Como que ali tá tão perfeita? Aí eu fui andar até a grama do vizinho pra ver a grama do vizinho. Tava igual. Só que como você olha na perspectiva Isso, ângulo de lateral, visão. Exato. ela fica perfeitamente verde. Aí eu falei, agora eu entendi Por que a grama do por vizinho que a é grama sempre do mais vizinho é verde? sempre mais verde. Agora faz todo Todo sentido. sentido. Aliás, a maioria dos ditados fazem sentido, Em né? algum, sim, de A alguma maioria. forma, sim. E só para explicar pro pessoal, né? É porque o seu ângulo de visão para a grama, quando você olha de cima, você vê só a pontinha dela, né? E a terra em volta. E quando você vê a do vizinho, você vê ela de lado, né? Um pouco mais de lado. E aí você vê a face dela, então ela acaba ficando mais verde mesmo. É muito bom isso, é muito maravilhoso. E Elan, me fala uma coisa. E aí, se a galera quiser te encontrar, o seu curso, como que funciona? Tá. Para me encontrar é só ir lá no @a mudança. E o meu treinamento é o treinamento A Conquista da Paz, assim como eu estava dizendo, né? Tem o primeiro ciclo ali que é o detox emocional, depois tem o segundo ciclo que é o perdão e aceitação, justamente para a gente aprender sobre isso, perdoar não só o outro, não só as questões da nossa vida, mas também a nós mesmos, inclusive perdoar a nossa própria história e entender o poder que ela tem na nossa vida. Depois tem o ciclo da gratidão e por último o ciclo da prosperidade. E é um treinamento para você fazer em 28 dias, com meditações, mentalizações, limpezas energéticas, e aí tem exercícios práticos que você faz também, tem uma que é da carta do perdão, que é muito gostoso de fazer, lindo. Tem o exercício do espelho também, onde eu coloco as pessoas olhando para o espelho, olhando para si mesmas, e aí eu vou dizendo algumas coisas para elas, vou induzindo elas a um pensamento, a um raciocínio, e é lindo assim de ver o resultado que tem também. Então tem esse treinamento e tem também só o detox emocional, que o detox é uma prática de, assim como eu já falei, acho, ela tem cerca de 40 minutos e ela reúne várias técnicas. Então só ela já nos ajuda assim a dar um início na nossa transformação, um input, né, para quem está muito sem energia, sem vontade de sair de casa, está se sentindo muito depressiva, está com meio descrente do mundo. O detox, ele é muito legal por causa disso, assim, porque ele vai te abrir um outro espaço, vai criar um espaço interno em você, onde você vai se acolher, onde você vai se reenergizar, você vai começar a olhar para você e para o mundo de uma outra forma. E aí isso te anima para você ir mais para a vida, né? Então, atualmente, eu tenho o treinamento completo, que é a Conquista da Paz, ou só a técnica detox emocional que as pessoas podem fazer também. E, por enquanto, o meu canal de comunicação é o Instagram mesmo, @eu_sou_a_mudança. Em breve vou ter o meu canal do YouTube, tô agilizando, indo aos poucos, porque senão também, né, sobrecarrega a gente. Sim. E aí a gente perde tudo aquilo que a gente Conquistou. busca tanto, que é justamente a paz, a tranquilidade e o tempo mais livre também, né, para poder viver. Demais, amei. Obrigada demais por ter vindo. Acho que foi muito bom o nosso papo, esclarecedor, trouxe muita ferramenta, que eu acho que é o que importa mesmo. Mas pratiquem, façam as meditações, não só escutem, vão buscar conteúdo, mas pratiquem e com discernimento, né, do que faz sentido pra você e não, que eu acho que isso é o mais importante, a gente entender que cada um de nós somos únicos, né, e especiais, e que a gente possa trazer essa autenticidade mesmo, porque eu acho que o mundo precisa disso. Cada peça da engrenagem é única e a gente precisa honrar a peça que a gente é. Exato. Então, eu acho sobre isso. Gratidão demais, gratidão Eudes, Paulo, todo mundo que tá por aqui. Pra você que ficou até aqui com a gente, um beijo enorme. Tchau. Agradeço também, Ju, pela participação e pelo convite.